dia, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma videoaula sobre imunidade ativa e imunidade passiva, ok? Então, na aula passada, nós começamos a ver sobre o sistema imunitário, ou também chamado de sistema imunológico, e hoje nós vamos ver como que acontece a nossa imunidade corporal. A imunidade ativa natural, ela é caracterizada pela produção própria de anticorpos. Então, é quando o nosso próprio organismo produz os nossos anticorpos. E ela é conhecida como resposta imunitária primária. Então, lembram que a gente viu na aula passada que o antígeno, que é o agente invasor, ele é reconhecido pelo macrófago ou pelo linfócito. O macrófago, ele vai fagocitar esse antígeno e vai degradar essa bactéria, vírus ou célula cancerígena. E o linfócito, ele vai conseguir produzir anticorpos, que são responsáveis por analisar esse antígeno que está invadindo o nosso corpo e combatê-lo, ok? Lembrem-se que a imunidade ativa natural, ela é causada por uma memória imunitária. Então, esse linfócito, que é a nossa célula de defesa que produz os anticorpos, ele consegue ter uma memória. Então, quando eu tenho um contato novamente com esse antígeno, se esse antígeno entrar em contato com o meu corpo por uma segunda vez, eu vou ter os meus linfócitos que vão ter essa memória desse antígeno e vão produzir cada vez mais anticorpos. Essa resposta, ela é conhecida como resposta imunitária secundária, porque o linfócito já entrou em contato uma vez com esse antígeno e já produziu anticorpos. Então, quando ele entrar em contato novamente, a produção de anticorpos vai ser muito mais rápida, porque o reconhecimento já vai estar intrínseco no nosso corpo, ok? Isso a gente viu na aula passada. Aqui, eu trouxe um gráfico para vocês em relação a resposta primária e a resposta secundária dos nossos leucócitos. Nessa linha vertical, eu tenho a concentração de anticorpos específicos para o antígeno induzido nesse corpo. E aqui na linha horizontal, eu tenho o tempo em dias, ok? Então, vamos analisar esse gráfico. No dia 0, eu tenho a primeira inoculação do antígeno, então eu tenho o primeiro contato com esse antígeno. Com o passar dos dias, eu vou ter a resposta primária. Então, eu vou ter as minhas células de defesa, principalmente meu linfócito, entrando em contato com esse antígeno e produzindo os anticorpos. Tudo bem? Percebam aqui que a concentração de anticorpos específicos no corpo, ela é em concentração de 1%. E ela acontece em vários dias, então ela tem um período de dias maior para acontecer essa concentração. Aqui no meu dia 40, eu tive a segunda inoculação do antígeno, então eu tive o segundo contato com esse meu antígeno. Percebam aqui que eu tenho um pico mais rápido da concentração de anticorpos específicos para esse antígeno, chegando aqui a 100% de concentração, em um intervalo de tempo menor. Por que isso acontece? Porque no meu organismo, os meus linfócitos já produziram as células de memória, os anticorpos de memória, e eu tenho uma produção mais acelerada desses anticorpos. Então, eu tenho um combate mais rápido em um intervalo de tempo menor do que na minha resposta primária. Tudo bem até aqui? Nós temos também a imunidade ativa artificial, que ela acontece através do processo de vacinação. O processo de vacinação nada mais é do que a inoculação de organismos enfraquecidos ou mortos, sejam vírus ou bactérias, tudo bem? Onde não há o desenvolvimento da doença. Então, algumas vacinas eu posso ter os sintomas bem leves, bem insignificantes, do que se eu tivesse tido contato com a doença sem ter me vacinado antes. Então, vamos observar aqui nessa imagem. Eu tenho aqui a inoculação do vírus enfraquecido ou então do vírus inativo dentro do meu organismo. Normalmente, as vacinas elas são dadas numa região do corpo, braço, ou então na região das nádegas, ok?
Aqui eu tenho a inoculação desse vírus enfraquecido ou inativo, onde eu vou ter o reconhecimento deles pelos meus leucócitos, pelos meus macrófagos e pelos meus linfócitos. Esse vírus ele vai ser replicado dentro da minha célula e eu vou ter uma resposta imune ativa. Então, eu vou ter o reconhecimento pelos meus macrófagos que vão degradar esse vírus e eu vou ter o reconhecimento dos meus linfócitos que vão produzir os anticorpos. E isso acontece da mesma maneira que nós vimos da resposta primária e secundária. Eu vou ter ali o reconhecimento dos meus linfócitos por esse antígeno, vou gerar a produção de anticorpos de uma maneira mais lenta, porque é o meu primeiro contato. Quando eu entrar em contato com esse vírus pela segunda vez, ou seja, quando eu entrar em contato com esse vírus no ambiente, que não vai ser através da vacinação, eu vou ter uma resposta imune muito mais rápida, porque eu já vou ter as células de memórias ativas e já vou ter a produção de anticorpos de uma maneira mais acelerada. Tudo bem? Esse é o processo de vacinação. Então, nós entramos em contato com esse vírus enfraquecido ou inativo pela uma primeira vez para conseguir, se um dia nós entrarmos em contato com esse vírus no ambiente, o nosso sistema imunológico consegue combater mais rápido. Por que existem algumas vacinas que são dose única e algumas outras vacinas que você precisa tomar a cada 1 ano, a cada 5 anos? Porque os vírus e as bactérias, eles sofrem constante processo de transformação. Então, eles transformam o seu DNA e, para isso, precisa ser aplicada uma nova dose dessa vacina, que seria uma mutação desse vírus ou dessa bactéria. Tudo bem? Em relação à imunidade passiva, nós temos também a natural e a artificial. A natural, ela é através do processo de amamentação. Então, os anticorpos são passados da nossa mãe para nós através do processo de amamentação, que é do leite materno, ok? A imunidade passiva, ela é caracterizada por anticorpos prontos. Então, nós já recebemos esses anticorpos prontos da nossa mãe. O nosso linfócito, ele não precisou produzir esses anticorpos, ok? Porém, não existe uma memória imunitária. Já que os nossos linfócitos, eles não produziram esses anticorpos, eles não entraram em contato com o antígeno, eles não apresentam células de memória. Então, esses anticorpos, eles ficam no nosso organismo por um intervalo de tempo menor. Ok? Então, por isso que os bebês, por mais que eles recebam os anticorpos através da mãe, eles precisam sim fazer o processo de vacinação para se proteger contra as doenças, principalmente doenças que acometem mais os recém-nascidos, como a poliomielite, que leva à paralisação dos músculos. Nós temos também a vacinação contra o sarampo, que é importante nessa fase de recém-nascido. Então, é importante que, além do aleitamento materno, os bebês também sejam vacinados nessa primeira infância, que a gente fala que são até os 5 anos, ok? Existe a vacinação por aplicação, que é por seringa e agulha, e também existe a vacinação através das gotas, né, que é um remédio por gotinha, que as crianças também tomam nesse período de primeira infância. Já a imunidade passiva artificial é quando a gente recebe esses anticorpos por soro. Como que é produzido o soro? O soro, ele é produzido por outro animal. Aqui nós temos o exemplo do soro antiofídico, que é o mais comum, que é o soro contra o veneno das cobras. Esse veneno das cobras é extraído e ele é inoculado normalmente nos cavalos, que eles apresentam um sistema imunológico bem parecido conosco. E esse soro, ele é produzido nos cavalos, então o sistema imunológico dos cavalos vai reconhecer esse antígeno, que é o veneno da cobra, vai produzir anticorpos específicos para o veneno dessa cobra, então dessa espécie em específica que é desse soro, e os cientistas retiram esse sangue, onde tem os leucócitos e os anticorpos produzidos pelo cavalo, e produzem o soro antiofídico, que pode ser usado em nós, seres humanos, em casos de picadas de cobra, tudo bem? Então, essa é uma forma de imunidade passiva artificial, porque a gente vai estar recebendo os anticorpos já produzidos pelo outro animal, ok?
Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 334, referente a essa parte de imunização ativa e passiva, e eu vou disponibilizar o gabarito no dia 11/6, que é na quinta-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, sugestão, comentário, vocês podem me mandar através do chat do Schools ou então pelo binóculo, ok? Um beijo e até a próxima aula!